Estudamos, fizemos lista de questões, tiramos todas as nossas dúvidas, essas coisas vão voltando. É o nosso primeiro contato com essa nomenclatura, e elas vão naturalmente, as aulas vão se avolumando, não é? Nós vamos ter mais volumes de matéria para trabalhar e essas matérias sempre voltam, né? A gente não deixa nada para trás. O que a gente aprende, a gente continua a usar nas aulas subsequentes. Então, nós continuamos a falar, claro, do reconhecimento do sujeito, da representação do sujeito. Mas agora, especificamente, vamos começar o estudo da concordância verbal. Aprendemos a identificar o sujeito, seja ele nominal ou oracional, certo? Aprendemos a identificar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E agora nós vamos às regras de concordância. As regras de concordância estão muito associadas aos tipos de sujeito. Então, há sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. Na verdade, o que é mais importante dessa nomenclatura de tipos de sujeito é a gente achar a regrinha certa de concordância. Vem comigo que eu vou te mostrar um quadrinho. Nós vamos estudar as regras de concordância primeiro do sujeito simples. Tereza, o que é um sujeito simples? Fácil. Um sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Ele pode ter várias palavras. Apresenta apenas um núcleo. Esse núcleo do sujeito simples, ele pode ser todas aquelas 3 classes de palavras que podem representar o sujeito. Vamos lembrar? Substantivo, o que mais? Pronome substantivo ou numeral substantivo. E esse núcleo do sujeito simples, ele não está preposicionado, porque o sujeito não vem preposicionado. O sujeito não pode ser preposicionado. Olha um exemplo de um erro que a gente comete. Vê se você já falou assim alguma vez na sua vida. Chegou a hora da população reagir. O que é que chegou? A hora. Então, a hora é o sujeito de chegou, aquele sujeito posposto, tá? Aquele sujeito posposto que a gente não pode confundir com o objeto direto, nós já falamos disso. E quem é que vai reagir? A população. A população. Ó. E aí você está vendo que este a é um artigo que faz parte do sujeito. O sujeito não aceita preposição. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma correção e vai ter que dizer chegou a hora de a população reagir. Esse da aqui está errado. Ele não pode ser contraído. Olha a regrinha e anote aí no seu material. Quando o artigo fizer parte do sujeito, sobretudo vai acontecer o que aconteceu aqui, de um sujeito de infinitivo, a contração com a preposição que o precede está errada. Quando o artigo fizer parte do sujeito, como este que está aí, a sua contração, a contração do artigo com a preposição que o precede, está errada. Porque o sujeito não pode vir preposicionado. Por quê, Tereza? Porque o sujeito é o sujeito. Imagina, o sujeito é um termo essencial da oração, o verbo concorda com o sujeito se acha. Toda vez que uma preposição surge, ela surge subjugando, subordinando, e o sujeito não vai aceitar se subordinar a nada. Então, quando uma preposição surge, nós já falamos da preposição, ela surge mandada por alguém, que é um termo regente, e pronta para mandar em outro alguém, que é o termo regido. Quando o sujeito vê uma preposição se aproximando dele, ele diz para ela, ops, pode parar, não encoste em mim. Eu sou o sujeito. Você acha que está falando com quem?
E aí a preposição não pode se contrair. Ela tem que ficar por perto, mas ela não se contrai. Então, chegou a hora de a população reagir. Ou, apesar de o ministro ter negado, há provas de seu envolvimento. E não apesar do ministro ter negado. Volto para cá. Sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. Esse núcleo pode ser um substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo. E esse núcleo não pode estar preposicionado, certo? Então vamos lá. Em concordância com o sujeito simples, nós temos essa tabela aqui, que é uma tabela de regras. Essa tabela de regras vai ficar para a sua consulta mais pontual, porque na verdade nós vamos trabalhar uma por uma essas regras. Então esta tabela fica aqui porque as regras mais importantes, os casos mais importantes estão aqui. Mas a gente vai trabalhar de um por um. Então eu vou avançar, tá? Sujeito simples. A regra geral é que o verbo concorda com o sujeito, especificamente com o núcleo do sujeito. Então, como é que a gente faz mesmo? Acha o verbo, faz a pergunta, o que ou quem. A resposta é o sujeito. E aí, dentro dessa resposta, vai haver um núcleo, que ou é um substantivo, ou um pronome substantivo, ou um numeral substantivo, uma palavra significativa semanticamente e que não esteja preposicionada. O verbo vai concordar com o núcleo. Veja aqui. A venda da casa e dos apartamentos dividiu a opinião da família. Vamos lá. O que dividiu a opinião da família? Resposta. A venda da casa e dos apartamentos. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Venda. Venda é o núcleo do sujeito. Dividiu. Não é casa, não é apartamentos, porque esses termos estão preposicionados. Não podemos preposicionar o núcleo do sujeito. Então, estamos falando de uma venda só, e essa venda dividiu a opinião da família. Por isso que o verbo está no singular. Veja de baixo. Leia. Antecipe. O que mudou para agora este verbo está no plural? O que dividiu a opinião da família? A venda da casa e a dos apartamentos dividiu. A venda da casa e a dos apartamentos dividiu. Surgiu um A. Você sabe me dizer o que é esse A? Um artigo. Isso aqui é um núcleo do sujeito, venda. É um núcleo. Esse A é artigo de venda. Esse A aqui é artigo de casa. Esse os aqui é artigo de apartamentos. E este A aqui é um artigo. O que é que um artigo faz mesmo? Anuncia substantivo. Tereza, mas ele não está anunciando nenhum substantivo. Ele está, só que o substantivo foi suprimido. Neste caso, o substantivo que este A está anunciando é o substantivo venda. É como se houvesse aqui a venda da casa e a venda dos apartamentos. É um substantivo venda que está implícito. Vou usar um nomezinho para isso, que é o que as bancas examinadoras mais usam. Elíptico. Elipse é o nome que se dá à supressão de um termo da oração. Elipse é a supressão de termo da oração. Esse termo que foi suprimido é chamado de termo elíptico. Então, existe um substantivo aqui, que é o substantivo venda, que está bem aqui, implícito, depois desse A. É o artigo que anuncia venda. E este substantivo implícito é o segundo núcleo deste sujeito. Então, aqui não é mais o sujeito simples, porque um sujeito simples só tem um núcleo.
e esse aqui tem 2. Então aqui eu estou falando de 2 vendas. A venda da casa e a venda dos apartamentos. Olha como é importante que você entenda. Esse sujeito aqui é um sujeito composto. Este sujeito de cima é um sujeito simples. Por isso, este verbo está no singular, concordando só com venda, e este verbo está no plural, porque é a regra do sujeito composto. Só para você entender que aquele não é simples, e olha a importância de você identificar um artigo e de saber que o artigo anuncia, precede substantivo. Terceiro exemplo. Ocorreram durante a reunião bastantes divergências entre os diretores. O que ocorreu durante a reunião? Para achar o sujeito, eu faço essa pergunta. Bastantes divergências entre os diretores. Certo? Bastantes divergências entre os diretores. Aqui nós temos o núcleo do sujeito, que é divergências. Este núcleo do sujeito é que está determinando esta concordância. O que o examinador vai fazer para perturbar a sua vida é isso. Ele vai colocar o verbo anteposto e o sujeito posposto. Alguns examinadores, FCC, ESAF, Consulplan, gostam de fazer isso. O verbo está aqui e o sujeito está posposto. Já para você se perder. E outra coisa que eles vão fazer é, entre o verbo e o sujeito, eles vão colocar muitos outros termos. Eles vão separar muito o verbo do sujeito. Não só o sujeito vai estar posposto, é uma armadilha, como vai haver muito elemento entre o verbo e o sujeito. E esse sujeito aqui vai ser enorme. Você tem que achar o núcleo. É o núcleo o que interessa. Vamos trabalhar? Vamos fazer as questões de concordância com sujeito simples. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito, especificamente com o núcleo do sujeito. Produtos orgânicos têm inúmeras vantagens. O emprego do acento circunflexo na forma verbal tem, justifica-se pelo fato de essa forma verbal concordar com a expressão no plural inúmeras vantagens. Certinho. O que tem inúmeras vantagens? Produtos orgânicos. Isso aqui é o sujeito. Certinho. Errado, né? Produtos orgânicos é o sujeito. Inúmeras vantagens é um objeto, está subordinado ao verbo. Então, ele me deu uma concordância errada. É um sujeito simples, o que tem inúmeras vantagens. Produtos orgânicos, núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, produtos. Posso dizer que o verbo está no plural para concordar com produtos orgânicos, ou posso dizer que o verbo está no plural para concordar com produtos, que é o núcleo do sujeito. Tanto faz, tá? Na sua prova, o examinador dá o sujeito inteiro ou dá só o núcleo do sujeito como determinante da concordância. 2. O debate sobre as deficiências na legislação penal brasileira, as falhas na justiça e a crise do sistema penitenciário oscila em função do noticiário policial. Oscila. Ele quer que você diga por que oscila está no singular. A forma verbal oscila está no singular para concordar com crise do sistema penitenciário. Pare, pergunte ao verbo. O que oscila em função do noticiário policial? O debate sobre as deficiências na legislação penal brasileira, as falhas na justiça e a crise do sistema penitenciário oscila. Por que o verbo está no singular, Tereza? Esse sujeito é enorme. Mas é um sujeito só simples. Só há um núcleo aqui, que é debate. O debate ele é sobre as deficiências, as falhas e a crise.
Esses 3 elementos aqui, deficiência, falhas e crises, estão coordenados entre si, têm a mesma função. E o debate é sobre esses 3 elementos, mas o núcleo é só debate. Então, a gente tem de achar o sujeito e dentro do sujeito, o núcleo do sujeito. Vai pelo sentido, vai pela sintaxe. O item está errado. A forma verbal oscila está no singular para concordar com debate. Ele poderia ter dito para concordar com o debate sobre e ter dado o sujeito inteiro. Porque qual é a regra geral? O verbo concorda com o sujeito ou com o núcleo do sujeito, no caso de ser sujeito simples. Questão 3. Teoricamente, qualquer organismo pequeno o suficiente para passar através do sistema de água de lastro pode ser transferido entre diferentes áreas portuárias. A forma verbal pode está no singular porque concorda com o sistema de água de lastro. Vamos lá? Acha o verbo. Pode. Na verdade, é uma locução verbal. Pode ser transferido. O que é que pode ser transferido? Resposta: qualquer organismo pequeno o suficiente. Você achou o sujeito. Qual é o núcleo deste sujeito? Organismo. Organismo pode. Então, está no singular para concordar com qualquer organismo pequeno o suficiente. Ou apenas organismo, porque eu posso dizer que o verbo está concordando com o sujeito ou especificamente com o núcleo do sujeito. O item está errado. 4. Jeitinho, outro nome da improvisação, da falta de compromisso e do consequente desperdício, precisa fazer parte de um passado que cultivou a ineficiência para sustentar interesses pessoais que condenaram gerações à ignorância e ao atraso. A forma verbal precisa está no singular porque concorda com desperdício. Faça a pergunta. O que precisa fazer parte de um passado? Resposta. Enorme a resposta. Jeitinho, outro nome da improvisação, da falta de compromisso e do consequente desperdício. Tudo isso aqui que eu destaquei é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Em uma só palavra, o que é que precisa fazer parte de um passado? Jeitinho precisa. Tudo isso que está aqui entre travessões explica o que é o jeitinho, não é? O jeitinho é um outro nome da improvisação, da falta de compromisso. Tudo isso aqui... Olha, a gente já começa a ver. Depois nós vamos estudar cada um desses elementos. É um aposto explicativo. Um aposto sempre faz parte do termo ao qual ele se vincula. Então, ele não está vinculado ao núcleo do sujeito, então ele faz parte do sujeito. Mas o núcleo do sujeito é jeitinho, até pelo sentido, né? O que precisa fazer parte do passado é o jeitinho, não é o desperdício. O jeitinho que é a improvisação, a falta de compromisso e o desperdício. Mas é o jeitinho que precisa. Então, o item está errado. 5. Os ciclos rotineiros de ausência de chuva impõem o desafio de se diversificar, o chamado mix de geração de energia. A forma verbal impõe. Já achei. Primeira coisa que eu faço, pergunto ao verbo. O que impõe o desafio de se diversificar, o chamado mix de geração de energia? Resposta a essa pergunta. Os ciclos rotineiros de ausência de chuva. O que é que você encontrou? O sujeito. Ache o núcleo do sujeito. Ciclos. Esse os é artigo, não pode ser núcleo de sujeito. O artigo é sempre uma adjunta de nominal. Fique com a sua tabela de correlação morfossintática em mão. Rotineiros é adjetivo, também não é sujeito, núcleo do sujeito.
de ausência, isso aqui não pode ser núcleo de sujeito, porque está preposicionado, de ausência, de chuva também. Então, o núcleo único é ciclos. Ciclos impõem. E ele está dizendo, a forma verbal impõe poderia ser flexionada no singular, passando dessa forma a concordar com o segmento ausência de chuva. Não, não, não. Só no plural, só concordando com ciclos. Ciclos impõem. Já parei que esse item já está errado daí. Muitos casos particulares de concordância com sujeito simples, mas eles têm uma lógica muito parecida. Vamos ver o primeiro? Primeiro caso. Considere esta frase aqui. Considere esta frase aqui. Isso aqui é uma frase. Boa parte dos alunos entendeu ou entenderam uma matéria. Faça a pergunta ao verbo para achar o sujeito. Quem entendeu a matéria? Boa parte dos alunos. Então, isso aqui é o sujeito. Este sujeito é uma expressão partitiva. Uma expressão partitiva é uma expressão que indica a parte de um todo. Por exemplo, Tereza, vamos lá. A maioria de é uma expressão partitiva. A minoria de é uma expressão partitiva. Grande parte ou pequena parte de é uma expressão partitiva. Seguida de um termo determinante, mais termo determinante. Apareceu determinante aqui duas vezes. Termo determinante. Nesse caso, o termo determinante é os alunos. A expressão partitiva é boa parte de e o termo determinante é dos alunos. Regra de concordância. O verbo concorda com a expressão partitiva ou com o termo determinante. Esse determinante tem que estar aqui. Ou com o termo determinante. Qual é o núcleo dessa expressão partitiva? Parte, que é o núcleo, na verdade, do sujeito. Porque os alunos não pode ser núcleo do sujeito, que o núcleo do sujeito não pode vir preposicionado, tá? Então, o núcleo sintático do sujeito é parte, é a expressão partitiva. É o núcleo dessa expressão partitiva. Parte, entendeu. Mas, neste caso, excepcionalmente, por isso que é um caso particular, a gramática permite que a concordância seja feita também pelo núcleo do termo determinante. Essa primeira concordância aqui é uma concordância sintática, porque o núcleo sintático do sujeito é parte, que é um substantivo que não está preposicionado, e essa segunda concordância aqui, com o termo determinante, é uma concordância semântica. É uma concordância que é feita com sentido, porque, na verdade, a palavra alunos parece ter mais importância de sentido do que boa parte, não é? Boa parte não quer dizer nada. Então, é um caso excepcional. Regra. Se o sujeito for uma expressão partitiva acompanhada de termo determinante, o verbo concorda com a expressão partitiva ou com o termo determinante. Não é que o verbo pode ficar indiferentemente no singular ou no plural. Ele pode ficar indiferentemente no singular ou no plural aqui, porque o núcleo da expressão partitiva está no singular e o núcleo do termo determinante está no plural. Mas se fosse assim, a maioria da população votou ou votaram? Me diz. A maioria da população votou. Não posso dizer votaram, porque ou eu concordo com maioria ou eu concordo com população e ambas estão no singular. Então, preste atenção, não é que tanto faz. É assim, sujeito é uma expressão partitiva mais termo determinante, o verbo concorda com o núcleo da expressão partitiva ou com o termo determinante. Fica de olho que os dois podem estar no singular, tá? Como aqui. A maioria das residências possui fossa séptica, mas quem não tem esse recurso descarta os dejetos diretamente nos valões. A forma verbal possui poderia ser flexionada no plural
sem prejuízo para a correção gramatical. Aí você tem de lembrar a regra. O que ou quem possui fossa séptica? A resposta vai ser o sujeito. Qual é a resposta? A maioria das residências. Pronto. E aí você tem de lembrar que você está diante do sujeito de natureza partitiva seguida de termo determinante. Eu posso dizer a maioria possui, certo? Mas eu também posso concordar com o termo determinante. A maioria das residências possuem, porque residências está no plural e aí possuem poderia estar no plural. Ok, a forma verbal possui poderia ser flexionada no plural sem prejuízo, certinho. Boa parte de nossas contas já é paga eletronicamente por cartão ou internet. Por que não usar o celular para fazer isso? A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o trecho já é paga fosse reescrito da seguinte maneira: já são pagas. Vamos procurar o sujeito, porque se ele está colocando esse verbo aqui no plural, então esse item tem relação com o sujeito, que é concordância. Qual é o sujeito aqui? Boa parte de nossas contas. O que já é pago? Boa parte de nossas contas. Aí eu vou ter de lembrar que eu estou diante daquele caso de sujeito partitivo seguido de termo determinante. Posso concordar com parte é paga, mas eu posso concordar com o termo determinante, que no caso é contas e está no plural feminino. Então eu poderia dizer já são pagas. Estaria certo. E ele me disse que ficaria prejudicada a correção. Não ficaria. Tenho de lembrar que eu estou diante deste caso particular. 3. Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é, vamos lá, caçando erros aqui. Grande parte dos efeitos da urbanização no século XXI se produz, tudo bem, grande parte se produz. Como é um sujeito, que é uma expressão partitiva mais termo determinante, nós também poderíamos concordar com o termo determinante, que aqui é efeitos, e poderia ser grande parte dos efeitos se produzem. Mas está certo dizer se produz, então já é esta. Vou corrigir as outras. O hipercrescimento, dizem os especialistas dizem, caracteriza. Ele já chamou a minha atenção que era concordância verbal, então quando aparece o verbo eu já fico atrás do sujeito, né? O hipercrescimento caracteriza, é um sujeito simples. Nem sempre existirão. Olha, o verbo existir é um daqueles da listinha em que o sujeito quase sempre aparece posposto. O verbo existir sempre tem sujeito, tá certo? É um verbo intransitivo, ele não tem complemento. E muito frequentemente o sujeito vem posposto a ele. Então aqui, ó, cidades tão populosas é o sujeito, o núcleo é cidades, nem sempre existiram. D. Deve haver muitos contrastes. Olha, já vou antecipar uma coisinha. O verbo haver, quando está no sentido de existir, ele nunca aceita plural. Nunca! E aí, se ele estiver em uma locução verbal, o verbo auxiliar também não vai para o plural, não, que ele é um verbo impessoal, ele nunca tem sujeito. É o erro aqui, mas nós vamos falar sobre isso mais na frente. Os otimistas, que são a maioria, vê. Não, os otimistas veem. Plural. E aí, sem acento, tá? Que esse acento, antigamente, na antiga ortografia, era assim. Só que este acento não existe mais. Então, agora é veem sem acento. Entendemos? Entendemos? Regra geral e esse caso particular. Olha para mim, vamos encerrar. Este caso particular, olha para mim, Luiz. Isso! Esse caso particular, sujeito formar, é um sujeito simples, formado por uma expressão partitiva, maioria de, grande parte de, a minoria de, boa parte de, por aí vai, seguido de termo determinante.
o verbo pode concordar ou com o núcleo da expressão partitiva ou com o termo determinante. Fica de olho, que às vezes o termo determinante está no singular, e aí o verbo não vai poder ir para o plural. Esta é a regra mais cobrada. Nesse mesmo raciocínio estão os sujeitos fracionários, os sujeitos percentuais. Já já a gente fala sobre eles. Vamos voltar. Já já.